Bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua companhia, pela sua presença aqui juntinho com a gente. E olha só, pessoal, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre um assunto que está muito em alta, retinoblastoma. Você já ouviu falar disso? Pois é o assunto que está em alta porque a filha dos apresentadores Thiago Leifert e Diana Garbin, ela foi diagnosticada com esse câncer. Então, já nós vamos trazer mais detalhes sobre esse tema aqui no programa. Também ainda vamos falar sobre Alzheimer, que é um dos temas da campanha Fevereiro Roxo. E tem música. Quem canta pra gente hoje é a Aline Raios. Muita coisa boa, como sempre. Eu conto com você. Não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos assiste aí pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo TV Mar. Muito obrigada, tá? Pela sua companhia aí do outro lado da telinha, aqui juntinho com a gente. Lembrando que você também consegue acompanhar as nossas reprises, lá pelo nosso canal do YouTube. É só você acessar que os vídeos estarão lá disponíveis. E também os nossos bastidores aqui pelo Instagram da TV Mar. Tem também ainda o nosso Facebook e o nosso Twitter, tá tudo aqui, ó, na sua tela facinho, para facilitar para você poder nos acompanhar também nessas plataformas. Vamos lá começar o nosso dia por aqui hoje? Seguinte, viu, pessoal? O retinoblastoma é um tipo raro de câncer ocular, mais comum em crianças e que responde por 3% dos cânceres infantis, chegando a cerca de 400 casos por ano. Recentemente, o tema ganhou mais atenção quando os jornalistas e apresentadores Thiago Leifert e Diana Garbin compartilharam o caso de sua filha Lua. E aí, para a gente entender muito melhor sobre esse assunto, sobre a doença, nós vamos receber agora aqui no estúdio a oftalmologista Elisa Vitral. Seja muito bem-vinda, Elisa. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço o convite Coisa e pela boa. oportunidade. Vamos lá começar explicando o que é o retinoblastoma, porque está todo mundo falando sobre esse assunto. Pois é um assunto que está muito em voga, e o retinoblastoma, como você falou, é um tipo de câncer ocular que acontece em crianças por ser um câncer hereditário e ele é responsável por 3% dos casos de câncer infantil. Então a gente vê que realmente é uma porcentagem baixa, e que quanto mais cedo for descoberto, maiores são as chances de tratar e de recuperar bem, de evoluir bem. Uma das coisas que os jornalistas, eles estão batendo muito na tecla é sobre procurar o oftalmologista desde pequenininho. A criança, ela precisa ter esse acompanhamento logo assim que ela nasce. Isso, de fato, faz a diferença? É importante, Elisa? Faz, porque dependendo do tipo de retinoblastoma, existem dois tipos. Na verdade, existe o tipo esporádico, que é o mais comum, que responde por 65% a 75% dos casos, que eles aparecem em crianças um pouco mais velhas. Mas também tem o tipo genético, que é o tipo de tumor da Lua, da filha do Thiago, que é um tipo que acontece mais precoce. Então, por isso que a visita ao oftalmologista é importante nos primeiros meses de vida, ao nascimento, no teste do olhinho na maternidade, nos primeiros meses de vida. Porque se a criança já apresentar esse tipo de tumor, então a gente já diagnostica e já encaminha para o tratamento. Muito bem. Para não perder tempo. Então, tem tipos de retinoblastoma? Tem dois tipos, O tipo genético, que é aquele que aparece em crianças menores, geralmente até 1 ano de idade ele aparece. E aparece também nos 2 olhos. É mais comum esse tipo de câncer genético aparecer nos 2 olhos. Que foi o caso da Lua, da Lua, exato. E o tipo esporádico, que é o tipo que é mais frequente, ele aparece em crianças até 5 anos de idade e normalmente é monocular, aparece em um olho só. Pode acontecer nos 2 também, mas a maioria dos casos é por um olho só. Tá, tem causas, fatores de risco que a gente conseguiria explicar por quê? A maioria deles é realmente hereditário. Existe algum histórico familiar ou aquela família tem um gene antepassado que passa para aquela criança que venha desenvolver o câncer. Então, não tem nenhum fator assim que a gente
possa externamente provocar ou facilitar o aparecimento dele. Na verdade, ele já vem na informação genética da pessoa. E quais são os sinais, os sintomas de que aquela criança ela não está com a visão 100%? Bom, quando a criança é pré-verbal, ou seja, aquelas criancinhas que ainda não falam, a gente tem que observar o comportamento delas, né? Normalmente aquela criança não olha, passa a não olhar direto para você, pode aparecer movimentos involuntários no olho que a gente chama de nistagmo, aquele movimentozinho horizontal e repetitivo. A criança pode desenvolver um estrabismo, né? O olhinho de repente fica torto e do nada. E o sinal mais comum, né, e o que a gente chama tanta atenção é o famoso olhinho de gato, né? Aquela foto que você bate com flash e o reflexo pupilar da criança fica esbranquiçado. A gente tem até algumas imagens, isso que eu separei, pedi para o pessoal colocar aí para a gente dar uma olhadinha. Isso aí é uma criança, né? Sendo consultada, né? Sendo consultada, esse é o exame, é o aparelho chamado lâmpada de Fenda, que a gente, é o nosso carro-chefe, né? A gente faz todos os diagnósticos, a maioria dos diagnósticos através desse aparelho, né? E a gente consegue, através dele, realmente avaliar o reflexo vermelho da criança. Certo. Vamos lá que tem outras imagens que mostram bem essa questão que a Elisa está falando, né? Olha aí, ó. Olha lá, o olhinho de gato que a gente fala, né? Esse reflexo esbranquiçado anormal, porque o reflexo normal é o reflexo avermelhado, alaranjado, e quando aparece esse reflexo branco, é sinal de que tem algo errado. Pode ser, tem várias doenças que causam esse tipo de reflexo, mas o retinoblastoma é um dos mais graves, né? Sim. Que a gente deve ficar atento. E dá para perceber a olho nu mesmo esse reflexo? Dá, mas quando pelo retinoblastoma dá, mas se você perceber a olho nu é porque ele já está num tamanho maior. Já está avançado. Já está mais avançado. Uma outra doença que pode causar esse reflexo esbranquiçado é a catarata congênita. Sim. Né? Então é mais fácil você perceber uma catarata congênita a olho nu, né? No reflexo. Né? Mas o retinoblastoma, quando você vem perceber esse reflexo esbranquiçado, ele já está mais avançado. E geralmente nas fotografias, então, ele... Isso, na fotografia com flash você percebe com mais facilidade. Com flash, né? Isso. Ele vai ser bem aparente. Como é que é feito o diagnóstico, hein, Elisa? O diagnóstico a gente faz, é clínico, é através do exame oftalmológico, a gente examina a criança com a pupila dilatada, que é super importante nesses casos, e faz o exame do fundo do olho. E através desse exame de fundo de olho a gente consegue ver a imagem do retinoblastoma na retina. E a partir daí você vai fazer outros exames complementares para confirmar o diagnóstico e fazer uma avaliação mais completa. E sobre o tratamento, como é que ele é feito? O tratamento ele vai depender da fase em que aquele retinoblastoma se encontra, do tamanho dele, né? Tumores menores a gente consegue tratar com quimioterapia local, que é o caso da Lua, que ela está fazendo a quimioterapia intraarterial, que você vai com o catéter através da artéria oftálmica e aplica o medicamento direto no tumor. Sim. E através disso você vai matando o tumor até que ele cede totalmente. Isso para tumores menores, dependendo do tamanho, né? Quando o tumor é muito grande e você vê que ele já comprometeu a visão, aquele olho já não tem muita solução, desenvolveu glaucoma ou outro problema secundário, então é indicada a retirada do olho, mas isso são casos bem mais avançados. A maioria dos casos a gente consegue tratar com sucesso, com a quimioterapia local ou sistêmica, dependendo do grau do tumor, né? Também existem tratamentos com laser, você queima aquele tumor, crioterapia com gelo, você congela aquele tumor também, mas esses tratamentos locais no olho, como a crioterapia, como o laser, a braquiterapia, que é através de uma placa de radioterapêutica, ele só vai funcionar para tumores menores, que são confinados ao olho. Tumores maiores, aí a gente já tem outros tratamentos mais agressivos, digamos assim, para fazer. Se começar a perceber já no estágio mais avançado da criança, ela pode acabar perdendo a visão? Pode. Até nesse caso assim, mais extremo, chegar a perder o olho? Pode. Se o tumor for um tumor grande, porque tem tumores que eles começam pequenininhos, vão aumentando e podem tomar toda a cavidade interna do olho, o vítreo, né? Ele cresce para dentro do vítreo e aí você vê que aquele olho não tem realmente como recuperar. Então, neste caso, a gente faz uma quimioterapia redutora para diminuir o tamanho daquele tumor. E
infelizmente, tem que fazer a remoção do olho. A gente faz uma amputação do nervo óptico e remove o olho da criança para evitar que aquilo se espalhe para outros órgãos, que pode acontecer no caso do retinoblastoma. Qual que é o alerta que fica, então, para o pessoal que está aí nos acompanhando? O alerta que fica é que você, pai e mãe, precisa levar o seu filho ao oftalmologista nos primeiros meses de vida. A recomendação é, saiu da maternidade, já marca uma avaliação com o oftalmo até o primeiro mês de vida, para fazer o exame com a pupila dilatada. Na maternidade, a gente faz o teste do reflexo vermelho, que é importante também. Sim. Mas a avaliação mais completa com a pupila dilatada é feita com o oftalmologista. Isso até os primeiros 30 dias de vida da criança. A partir daí, o exame deve ser semestral, a cada 6 meses. Porque se for uma criança, por exemplo, que tenha esse quadro hereditário, genético, né? E desenvolver esse retinoblastoma nos primeiros meses de vida, se você levar aos 30 dias, aos 6 meses e 1 ano, você pode pegar numa fase mais precoce. Certo. E esse exame deve ser semestral até o 2º ano de vida. E a partir do 2º ano de vida, esse exame será anual. Muito bem. Vamos então reforçar aí os sinais, né, sintomas que você deve ficar atento caso você tenha, né, criança pequena. Primeiro sinal mais importante é o reflexo esbranquiçado na pupila. Este é o que acende o sinal vermelho para você procurar o oftalmo. O segundo sinal que pode aparecer é o estrabismo, né? A criança pode, né, ficar com o olho torto repentinamente. A criança para de olhar diretamente para as pessoas ou diretamente para o objeto, muda a forma de olhar. Pode aparecer também a vermelhidão nos olhos, os olhos podem ficar vermelhos e movimentos involuntários. Então, apresentando qualquer desses sinais, precisa procurar o atendimento com uma certa urgência. Muito bem, essa é a oftalmologista Elisa Vitral. Elisa, quer deixar algum contato, alguma rede social? Por favor, fique à vontade aqui, ó, câmera 2, toda sua. Então, gente, se vocês tiverem interesse, eu atendo no Instituto da Visão, o arroba dele é @ivisão, nossa clínica lá, oftalmológica, e minhas redes sociais, @doutora Elisa Vitral, oftalmo. Fiquem à vontade para fazer perguntas por lá, directs, que a gente vai responder na medida que vão surgindo. Muito bem, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pela sua disponibilidade em vir e esclarecer mais informações sobre esse assunto muito importante. Eu que agradeço pela oportunidade de esclarecer para a população. Parabéns pelo trabalho, eu adorei. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, rápido intervalo comercial, daqui a pouco tem mais informação. Eu volto já.